Você já reparou no poder que as palavras têm? Elas podem curar, mas também podem ferir. Podem construir pontes ou levantar muros. E a verdade é que pessoas sábias não são aquelas que falam muito, mas sim aquelas que sabem exatamente o que não dizer. Como disse certa vez Mahatma Gandhi, as palavras podem ter a força de destruir ou libertar, mas é a escolha do silêncio, muitas vezes, que revela a verdadeira sabedoria. Neste vídeo, você vai descobrir as 12 coisas que uma pessoa realmente inteligente nunca diz. E mais do que isso, vai entender o porquê. Porque quem deseja viver com mais consciência, propósito e profundidade, precisa aprender que o domínio da mente começa pela língua. Fofocas. Uma pessoa inteligente sabe que quem fala mal dos outros com você, certamente falará mal de você com os outros. Fofocar não apenas diminui o valor de quem é o alvo, mas mancha o caráter de quem propaga. A energia da fofoca é corrosiva. Ela se alimenta da dor alheia. No final, volta para quem a espalhou. Uma mente sábia entende que o silêncio é muito mais nobre do que contribuir com venenos verbais. E mesmo que todos estejam falando, ela escolhe não participar. Quem tem grandeza não se rebaixa à pequenez da maledicência. 2. Falar por impulso. Quantas vezes uma palavra dita, no calor da emoção, destrói uma relação construída com anos de carinho? Pessoas inteligentes não falam tudo o que pensam, mas pensam muito bem antes de falar. Elas respiram, refletem, filtram, porque sabem que cada palavra lançada é como uma flecha. Não volta. O silêncio antes de uma resposta pode parecer fraqueza, mas é, na verdade, a força da maturidade. A impulsividade é amiga do arrependimento e inimiga da sabedoria. 3. Mentiras. Quem mente precisa de mais mentiras para sustentar a primeira. E aos poucos, se perde num labirinto de versões distorcidas da realidade. Pessoas inteligentes preferem enfrentar a verdade do que esconder-se atrás da falsidade. Elas sabem que a integridade é uma ponte que jamais deve ser quebrada. Mesmo que a verdade doa por um momento, ela sempre será menos destrutiva do que uma mentira revelada mais tarde. Mentira é desprezar o próprio valor. É duvidar da força que a verdade tem. 4. Detalhes financeiros íntimos. Inteligência emocional também se mede pela discrição. Falar sobre ganhos, dívidas ou conquistas financeiras em excesso é um convite para julgamentos, invejas e até traições. Gente sábia entende que a vida financeira é como a vida espiritual. Quanto mais silêncio, mais proteção. O dinheiro fala, mas os sábios deixam que ele fale apenas através das suas atitudes, nunca pelas suas palavras. A ostentação é um grito de insegurança, disfarçado de sucesso. 5. Fazer provocações. A pessoa inteligente não precisa provar seu valor. Não provoca, não cutuca, não deseja provocar reações negativas em ninguém. Porque ela sabe que o que realmente impressiona não é o que se diz, mas o que se demonstra. Provocar é sinal de imaturidade emocional. Quem provoca, na verdade, quer atenção, quer se sentir superior. Mas a verdadeira superioridade está em não reagir a provocações e jamais iniciá-las. A sabedoria mora na paz, não no conflito. 6. Falar com raiva. A raiva é um fogo interno que cega e queima. Quando falamos dominados por ela, ferimos pessoas que muitas vezes amamos. Quem é inteligente já entendeu que palavras ditas com raiva podem destruir algo que o perdão nem sempre consegue reconstruir. Antes de falar, esfrie a emoção. Respire. Camine. Reflita. Porque depois que a raiva passa, o estrago pode permanecer. Palavras são sementes. Escolha semear amor, não destruição. 7. Compartilhar demais nas redes sociais. A sabedoria moderna está, também, no que você escolhe não expor. Pessoas inteligentes sabem que a verdadeira vida acontece longe dos likes. Elas entendem que compartilhar tudo é se colocar em vulnerabilidade diante de um público invisível, e muitas vezes, mal intencionado. Expor suas dores, conquistas, alegrias e angústias de forma exagerada é como entregar seu coração a desconhecidos. Inteligência é também proteger o próprio mistério. 8. Tirar sarro dos outros.
Brincadeiras ofensivas não são engraçadas. São cruéis. E pessoas inteligentes jamais usam o riso para diminuir alguém. Elas sabem que todo mundo carrega batalhas invisíveis, cicatrizes ocultas e inseguranças profundas. O que pode parecer apenas uma piada para uns, pode ser uma ferida reaberta para outros. O respeito é o limite entre o humor saudável e a crueldade disfarçada. 9. Compromissos vazios. Prometer e não cumprir. Dizer vamos marcar sem intenção. Se comprometer por conveniência. Tudo isso desgasta a confiança. A pessoa inteligente honra a sua palavra. Ela sabe que o compromisso é um reflexo direto do caráter. Prefere dizer não posso com sinceridade, do que iludir com um vamos ver que nunca se realiza. Quando a palavra perde valor, o respeito se dissolve. 10. Desrespeitar crenças e religiões. Gente sábia não precisa concordar com tudo, mas sempre respeita. Mesmo que uma fé seja diferente da sua, mesmo que um ritual pareça estranho, a pessoa inteligente entende que a espiritualidade é uma expressão profunda da alma, e não se debate aquilo que vem do coração. Como dizia Mahatma Gandhi, religião é mais do que doutrina. É uma ponte entre o homem e o sagrado. E toda ponte merece respeito. Quem é verdadeiramente grande não diminui a fé de ninguém. 11. Divulgar intimidade ou segredos de terceiros. Alguém confiou em você. Abriu o coração. Entregou parte da sua dor. E há algo sagrado nisso. A pessoa inteligente honra essa confiança. Não compartilha confidências. Não expõe conversas. Não espalha segredos como se fossem banalidades. Ela entende que quebrar um segredo é quebrar um laço. E que certas verdades são para serem guardadas, não compartilhadas. A lealdade é o silêncio quando seria fácil falar. 12. Reclamar de tudo e divulgar insatisfações. Você já percebeu que quanto mais alguém reclama, menos as coisas parecem melhorar? A pessoa inteligente sabe que falar constantemente das suas frustrações não resolve nada, apenas amplia o problema. Ao invés disso, ela busca agir, mudar, transformar. E se algo a incomoda profundamente, ela não espalha para o mundo. Vai para dentro, reflete, e quando necessário, fala com quem pode realmente ajudar. Reclamar alimenta a dor. Agir alimenta a cura. Uma pausa para você pensar. E até aqui. Quantas dessas atitudes você percebe no seu dia a dia? Quantas vezes você já caiu na armadilha de falar demais, sem pensar nas consequências? Talvez seja o momento de silenciar mais, refletir mais, escolher melhor o que você diz, e principalmente, o que você deixa de dizer. A verdadeira inteligência não está no acúmulo de palavras, mas na sabedoria de usá-las com propósito, compaixão e consciência. Finalizando com uma reflexão. O mundo está cheio de vozes. Todo mundo tem algo a dizer. Mas poucas pessoas têm coragem de fazer o que realmente importa. Observar o próprio comportamento e mudar de dentro para fora. Como ensinava Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E muitas vezes, essa mudança começa naquilo que você escolhe não dizer. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu já cometi muitos desses erros? E se eu já falei por impulso, já menti, já compartilhei demais, ou fui sarcástico com alguém? A resposta é simples e libertadora: tudo bem. A vida não exige perfeição, exige consciência. A verdadeira inteligência não nasce da ausência de falhas, mas da capacidade de reconhecê-las, aprender com elas e escolher um caminho diferente a partir de agora. Ninguém desperta sabedoria de um dia para o outro. É um processo, um caminhar silencioso. É como afiar uma lâmina, um pouco a cada dia, com cuidado, com atenção, até que ela se torne precisa, leve e firme. E o mais bonito disso tudo é que você pode decidir, hoje mesmo, afiar a sua mente e o seu coração. Pode escolher o silêncio ao invés da crítica. Pode optar pelo respeito no lugar da provocação. Pode transformar reclamação em gratidão e fofoca em oração silenciosa por quem ainda está perdido. Porque, no fundo, pessoas inteligentes sabem. Não vale a pena sujar a alma para vencer uma discussão. Não vale a pena perder sua paz para ter razão. Não vale a pena abrir a boca se for para ferir.
Se for para falar, que seja para elevar. Se for para calar, que seja para proteger. Você já percebeu como as pessoas mais sábias que conhecemos falam pouco? Como escolhem palavras suaves, firmes e bem colocadas? Isso acontece porque elas entenderam algo que muitos ainda não perceberam. A palavra tem poder. E quem domina a palavra, domina a sua realidade. Essa é a chave que diferencia o barulho da sabedoria. Imagine por um instante como seria o mundo se todos pensassem 2 vezes antes de falar. Se todos tivessem o cuidado de refletir antes de opinar. Se houvesse mais empatia nas conversas, mais compaixão nos conselhos, mais presença nos diálogos, talvez teríamos menos brigas e mais abraços. Menos julgamento e mais escuta. Menos pressa em responder e mais desejo sincero de compreender. A sabedoria não se grita. Ela se expressa no tom de voz, no olhar que acolhe, no silêncio que respeita. E mesmo que a maioria ainda esteja presa no hábito de reagir, de falar demais, de expor tudo, você pode ser a exceção. Você pode ser o exemplo. Você pode ser a pausa consciente no meio de tanto ruído. Aliás, faça um teste. Passe um dia inteiro apenas observando. Escute as conversas. Analise suas próprias palavras. Note o quanto falamos por necessidade de aprovação, por ego, por impulsividade, ou simplesmente por não saber ficar em silêncio. Esse simples exercício vai te mostrar algo poderoso. Grande parte do que dizemos poderia ser evitado. E no lugar dessas palavras desnecessárias, poderíamos ter plantado algo melhor. Uma palavra de apoio. Um tô aqui. Um me perdoa. Ou até mesmo, um nada. Um silêncio que respeita. Por isso, se você chegou até aqui, leve isso com você. Você não precisa ser o mais inteligente da sala, nem o mais sábio do grupo. Mas pode ser, todos os dias, alguém que escolhe com consciência o que diz e o que cala. Porque a maturidade está na seleção. E a sabedoria, na intenção. Dizer menos e sentir mais. Falar com verdade e calar com compaixão. Essa é a verdadeira arte de viver com inteligência. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre o poder das palavras. Deixe aqui nos comentários qual dessas 12 atitudes você mais sente que precisa melhorar. Vamos crescer juntos.